Viva, muito boa noite, caro telespectador e internauta que nos ouve a partir da TMT, como também é o caso da nossa página do YouTube. Este é o debate político que passa todas as sextas, na hora da noite, já está no ar no seu ecrã para lhe proporcionar o melhor do debate nacional naquilo que diz respeito à atualidade nacional. E para hoje não vai ser diferente, temos temas a serem arrolados nesta mesma mesa e trazemos painelistas que nos vão ajudar a compreender, mas também trazer soluções para aquelas que são as inquietações, não apenas dos políticos, mas também dos moçambicanos no geral. Caro telespectador internauta, que comece o debate. Para esta primeira parte, vamos primeiro falar em relação ao anúncio do Conselho Nacional da ANAMOLA, Aliança Nacional por Moçambique Livre e Autónomo, liderado por Venâncio Mondlane Janabeira. A primeira pergunta que se coloca, já sem perder muito tempo, é direcionada ao professor Pangaia. Muito boa noite. Pretende-se saber, professor Pangaia, que mensagem política que Venâncio Mondlane exatamente pretende transmitir ao realizar o Conselho Nacional, justamente na Beira, que é atualmente dominada pela MDM. Muito boa noite. Boa noite para si, boa noite, magnífico reitor, boa noite, doutor Mulungu, boa noite, telespectadores. Vamos poder partilhar esses aspectos importantes para a conjuntura política nacional e econômica, assim por diante. Mas antes de poder falar sobre a questão da conferência ou a reunião que a ANAMOLA deseja realizar na Beira, deixe-me apresentar dois pontos prévios. Um deles tem a ver com os antigos trabalhadores moçambicanos na antiga Alemanha do Leste, conhecidos como uma Germany, os quais reivindicam o pagamento dos 60% dos seus salários que foram descontados durante a sua estadia na República Democrática da Alemanha e nunca foram restituídos. Para além disso, eles reivindicam o reconhecimento do direito a uma pensão devido ao pagamento das suas e também ao pagamento das condições de trabalho. Lembrar que esses moçambicanos que trabalharam na antiga Alemanha do Leste, República Democrática da Alemanha, eles foram contratados entre 1979 e 1990 e quando eles chegaram na Alemanha, durante o seu trabalho, sofreram uma discriminação, racismo, e o seu regresso foi forçado em 1990, quando houve a reunificação das duas Alemanhas. Então, neste momento, esses moçambicanos têm vindo a reivindicar o tal pagamento dos salários retidos, que eles descontavam 60% mensalmente, enviados, neste caso, para o governo moçambicano, para caso do seu regresso eles pudessem receber tais valores que descontavam. Para além disso, eles reivindicam que devem ser indemnizados e haver justiça pelo fato de eles terem sido injustiçados no concernente ao sofrimento do racismo e do desprezo quanto os alemães eles impunham dentre vários outros. Mas aqui o essencial que eu desejo, aquilo que é da parte do governo, é o tal desconto de 60% mensal do salário que esses moçambicanos tinham, e que esse valor era canalizado para o governo moçambicano, que o governo não pretende poder, tudo indica, não está a dar, não está a entregar os legítimos donos. E assim sendo, temos visto regularmente a esses trabalhadores a reivindicarem através de manifestações nas ruas da cidade de Maputo. Ainda esta semana vimos a eles, estavam concentrados no Ministério do Trabalho a reivindicar esses direitos. O governo moçambicano é preciso que resolva este cenário. Não fica bem que o governo continue surdo, continue mudo perante a uma situação que o próprio governo moçambicano sabe de que recebeu os 60% de salário, tendo em conta o relatório que já foi divulgado
através tanto da própria Alemanha, que declinou, dizendo que esses valores já foram encaminhados para o governo moçambicano. E é da responsabilidade do governo moçambicano a poder pagar a esses senhores. Então, o governo moçambicano é chamado para que dê uma resposta perante essa situação, para que possamos efetivamente voltar em harmonia com os nossos compatriotas que foram na Alemanha e sofreram aquelas injustiças todas. O segundo ponto prévio muito brevemente, Sr. tem a ver com foram 5 minutos. A palestra que foi promovida pela Universidade Eduardo Mondlane sobre o assédio sexual nas universidades. Mas, neste caso, falou essencialmente daquilo que está a acontecer na Universidade Eduardo Mondlane. Era preciso que se pensasse aqui, foi divulgado que no ano passado só teve 12 casos de assédio sexual e isso culminou com a expulsão de 3 docentes, 9 processos ainda estão em curso para poder apurar a veracidade desse problema de assédio sexual. Eu acho que foi uma iniciativa louvável que a Universidade Eduardo Mondlane promoveu e esse debate que abriu a universidade deve se estender em outras instituições, sobretudo no ensino superior, onde em algum momento esse caso não é muito divulgado. Mas aqui há uma situação que tem que se pensar também. A semelhança da corrupção em que pune-se o corrupto e o corruptor, essa questão de assédio sexual, era preciso que também os próprios estudantes também sejam penalizados. Porque em algum momento, não só os estudantes são vítimas de assédio sexual, os próprios docentes também são vítimas desse mal. E era preciso que as universidades, incluindo o governo, pudesse verificar este cenário. Não procure apenas criar situações do docente, porque são vários outros fatores que estão envolvidos nesse problema do assédio sexual. O professor, ele também deve ser protegido nessa questão do assédio sexual, assim como o próprio estudante. Caso contrário, se a questão só for pura simplesmente as medidas se ingirem para os docentes, como aqueles que assediam os estudantes, porque há estudantes também que estão a assediar os professores. Então, as duas partes aqui são vítimas. Uma das medidas urgentes que devem ser tomadas é controlar os vestes que as raparigas nas universidades elas usam, levam para as universidades. Deveria se controlar essa questão. Em alguns casos, estamos a falar de algumas raparigas seminuas nas salas de aulas. E isso deveria constituir uma medida que a própria universidade pudesse proibir que uma situação dessa possa ocorrer nas universidades, porque esse é um dos fatores também que esteja por detrás de estudantes a assediarem os professores. Sem com isso dizer que a dignidade do professor ela deve ser sempre em dia para que ela não possa efetivamente aceitar essa situação. Mas é importante que se tome medidas com relação aos vestes que algumas raparigas usam quando vão à universidade. Em relação à reunião, ou à conferência, ou à sessão da Namola que vai ocorrer na Beira, primeiro eu tenho aqui a lamentar com relação ao valor que foi anunciado para poder suportar essa reunião. Cerca de 10 milhões de meticais. Para um país onde, neste momento, tem situações precárias para a sobrevivência da própria sociedade. 10 milhões parece ser muito dinheiro para uma reunião. Mas, de todas as formas, independentemente da proveniência desse valor, exortaria-se ao Venâncio Simonjane para poder ver que reduza ou encontre uma reunião que custe menos a esses valores, tendo em conta que o país está, neste momento, temos cidadãos que não têm refeições por dia. Se calhar até se já conseguiu ou vai conseguir os 10 milhões, poderia levar metade desses 10 milhões, poder comprar mantimentos, farinha, feijão, arroz e doar
sobretudo aos idosos que neste momento padecem de fome por causa das políticas pífias que esse governo está a praticar, trazendo, alimentando, mantendo a fome no nosso país. Então, Venâncio Mondlane poderia somar pontos se conseguiu 10 milhões, ou vai conseguir 10 milhões, tira uma parte dessa para poder suportar, para poder ajudar aos idosos, sobretudo aqueles que neste momento têm seus filhos que estão presos nas cadeias quando estavam a poder defender a causa, sobretudo promovida por si mesmo, Venâncio Mondlane. Lembre-se que temos muitos jovens manifestantes que viram, quando acabaram vendo aquele anúncio que estava a dar relativamente às manifestações, mostrando o quão o povo moçambicano estava a sofrer, e muitos jovens aderiram a essa marcha, maioritariamente, conforme os anúncios, mais de 300 jovens estão neste momento nas cadeias. 300 ou 3.000, já não me lembro muito bem o número. Então, esses maioritariamente estavam a suportar os seus pais, muitos deles idosos. Então, se se consegue um valor muito mais acima e apoiar a esses idosos cujos filhos estão presos, Venâncio Mondlane faria melhor coisa deste país. Muito bem. Porque eu considero muito dinheiro para uma reunião a custar 10 milhões. Outra coisa que temos, só para terminar, outra coisa, era preciso que Venâncio Mondlane, na sua estrutura, pudesse pensar, tendo em conta que a Ana Malala é um partido nacional, o executivo seu deveria congregar aos representantes de todo o país. Logo na primeira reunião que teve, foi mostrado que os dirigentes que estão aí na Anamola são todos eles do sul do país. Mas, como viu, o Venâncio Mondlane é apoiado por todas as regiões do país. Aliás, por todo o país. Então, quando aparece a sua direção apenas com cidadãos de origem do sul do país, está novamente a dar o prenúncio do governo do Chapo, que também, maioritariamente, os dirigentes são do sul. E a partir daí, começa-se essa questão, agudiza esse cenário da tribalização do país, da divisão do país. É preciso que o seu partido, ela congregue a todos os moçambicanos, de todas as regiões. Não copie aquilo que está a acontecer neste momento com o Partido Frelimo, que entendeu, no presente mandato, maioritariamente pegar a população do Sul para poder governar o país, particularmente a província de Inhambane. Muito bem. Muitíssimo obrigado. Falando mesmo no Partido Frelimo, Crescimo Mulungu, muito boa noite. Qual é a reação que se espera deste partido que está no poder perante este fortalecimento do Ana Mola? Muito boa noite. Boa noite a si e boa noite ao magnífico reitor e também ao meu amigo e compatriota do painel, o Dr. Pangaia. Mas a saudação especial se estende para quem nos acompanha a partir de casa. Bem, em jeito de ponto prévio, eu vou trazer a situação de Bobol, mas não na vertente de analisar os factos que aconteceram, mas para usar como objeto de chamada de atenção. Eu creio que todo o país, a esta altura, já acompanhou o que sucedeu na zona de Bobol. Eu creio que há uma percepção de anarquia em todo o país, mas é preciso que respeitemos as instituições, mas para tal é preciso que também as instituições respeitem os cidadãos. Eu vi com muita tristeza o cenário pós-baleamento, que é de facto a questão do lixamento do policial. Ouvimos vozes dos nossos concidadãos de Bobol, na qual naturalizavam a morte e diziam: matem este. Então eu creio que todos nós não estamos felizes com o cenário desse. É preciso que coloquemos a mão na consciência e
e repensemos no nosso Moçambique. Quando ouvimos ou lemos em Eduardo Mondlane lutar por Moçambique, eu creio que lutar por Moçambique não era lutar entre nós, é lutar para que todos nós, daquele pão que toda a gente consigamos comer uma parte daquele pão e consigamos beber água para poder arregaçar as mangas, pegar na nossa enxada e lutar por este Moçambique. Então, eu creio que esta forma de fazer justiça não é uma forma correta, é uma forma um pouco hedionda, ou seja, é uma forma às margens da lei. Mas é preciso que a própria lei dê exemplos como tal. É por isso que nós vimos depois a própria Polícia da República, na pessoa do porta-voz, a fazer menção à ideia de que foram suspensos os membros que estiveram envolvidos naquele cenário, mas no protocolo de suspensão há indicações de expulsão. E isto mostra uma virada àquilo que é o processo nacional de compreensão de fenómenos do género e, de facto, exorto a polícia a continuar nesta linhagem. E o outro ponto muito importante que tivemos é que a polícia, o Estado, neste caso, vai se responsabilizar por todo o itinerário ou também aquilo que nós conhecemos como cenário fúnebre da criança que foi baleada, ou seja, o Estado vai se responsabilizar. Eu creio que é um bom princípio, estamos a caminhar muito bem, há uma percepção de solidariedade. Então, todos unidos, podemos de facto trazer bons resultados, sem que tenhamos essa percepção de que nós podemos fazer a nossa justiça ao nosso belo prazer. Não importa tamanha a agressão, o que importa é que respeitemos a vida humana e não vamos banalizar a vida humana ao ponto de ouvirmos num vídeo: mata este, espanca esse, como se estivéssemos a tratar de um animal. Aliás, mesmo o animal, às vezes, fazemos uma oração para poder o tirar a vida, porque vai nos alimentar. Então, é preciso refletirmos nesses pontos como um país uno e indivisível, como sempre ouvimos dos nossos compatriotas, desde que chegaram na Xingué e começaram a lutar por Moçambique. Então, relativamente ao tema que me coloca, eu acho que é uma pergunta muito interessante, mas seria mais interessante ainda se eu conseguisse perceber o contexto em que coloca a Frelimo como mais um ator nesta possibilidade do Ana Mola de facto realizar aquilo que é o seu Congresso Nacional. Digo isso porque é que o Ana Mola está num processo de estruturação do seu partido e este Congresso eu acho que vai servir de base para poder fazer uma redistribuição de tarefas dentro daquilo que é o quadro funcional do próprio partido. Mas não só, eu acho que também será, como vimos ali, através do seu líder, que é considerado interino, é uma preparação para o Congresso Nacional. Mas o mais importante, se calhar ali, o que chamou mais a atenção é o que o Dr. Pangai levantou e muito bem, que é a questão da necessidade de termos uns 10 milhões de dólares, 10 bilhões de meticais, salvo erro. Mas é preciso vermos um porém aqui. Quando nós tivemos nas manifestações, nós tivemos supostamente um ator moral, digo supostamente porque não posso afirmar categoricamente que é, tivemos um ator moral que é o próprio Venâncio Mondlane. Então, sendo o ator moral destas manifestações que resultaram em, de facto, pessoas com alguma perda dos seus membros superiores, inferiores, ou alguns órgãos como olho e algumas deficiências que resultaram disso, mas também pessoas que foram detidas, como dizia e muito bem, eu creio que numa primeira fase o gesto mais importante teria sido angariar um valor a este nível para ajudar estas pessoas, mas também para pagar um leque de advogados para poder, de facto, ir assistir aqueles jovens que estão lá nas prisões. Mas, como não vimos isso, estamos a ver mais numa situação de ambição pelo poder, que é o normal de uma organização política, ambiciona no final do dia ter poder, respeitamos essa posição. Mas é preciso também que recuemos mais um pouco, porque se nós formos a perceber, houve aqui
um ator moral que disse a alguém que paga o imposto que a quem você paga o imposto não consegue satisfazer aquilo que são as suas necessidades. Então aquela escola, aquela direção que está muito próximo de si, vai destruir porque não o representa. E depois desta pessoa destruir, esta pessoa que é o ator moral foi sentar com quem é pago o imposto, nesse caso o Estado, e disse, então você é que tem que retirar aquelas pessoas que estão nas cadeias, ajuda as pessoas que estão nos hospitais. Ou seja, volta a dizer ao mesmo Estado para que ele se responsabilize por aqueles que de facto prevaricaram e também provocaram alguns tumultos, prejudicando a si próprio. Então entramos num jogo de agitação que era desnecessário, do ponto de vista do equilíbrio da ordem e também do próprio Estado, mas também do ponto de vista daquilo que nós pensamos como Estado. Então é preciso pensar o Estado moçambicano no seu espaço mais profundo e aprofundado, de modo a evitarmos qualquer pensamento abismal que nos leve, de facto, a situações desnecessárias. Hoje, há uma necessidade de angariar fundos para, de facto, fazer funcionar o seu partido. E esses fundos têm que vir desta pessoa que paga o imposto. Ou seja, o mesmo cidadão que paga o imposto ao Estado agora tem que pagar também alguma cota para a funcionalidade de um partido. Isto levanta a possibilidade da Namola não ter ainda capacidade financeira e logística para esta expansão. Bem, os vários partidos que nós temos na praça, cada um tem o seu modelo de angariação de fundos. Agora, um partido pedinte, eu creio que não é muito funcional para a nossa realidade, porque você vai tirar um pouco daquelas pessoas que foram cegadas por alguns discursos esperançosos. Então, essas pessoas que estão alienados a um discurso populista podem, de facto, levar tudo que tem. Este é um modelo que usam praticamente algumas igrejas. Dá tudo que tem, que eu vou te dar algum tipo de resultado, porque o Senhor vai nos abençoar. Eu creio que, no final do dia, as pessoas vão ficando mais desgraçadas em relação a ter ganhos. Então, é preciso que haja uma outra estratégia. Canais de financiamento formidáveis que o possam, de facto, ou que possam possibilitar a este cenário do Congresso Nacional. Agora, nesses moldes em que nós estamos a assistir, corre-se mais o risco de entrarmos aqui numa onda de um sistema viciado que vai possibilitar também a lavagem de dinheiro. E pode o financeiro, como vimos com a última senhora que estava a gerir essas contas por parte deste partido, o Estado chamá-la à colação de modo a prestar contas e terminar como terminou, porque o Estado, no final do dia, tem que aplicar as normas e essas normas devem ser respeitadas. Então é preciso olharmos a política, não no sentido reducionista como tal, mas olharmos a política como ela funciona e olhar para os próprios políticos como sendo pessoas que têm, no final do dia, ambição pelo poder. E tudo o que vão fazendo é um jogo de nos entreter até chegarem a esse poder. Muito bem, Desculpa, obrigado. para não arrefecer... 12 minutos, por favor. Sim, é o seguinte, deixem que os apoiantes de Venâncio Mondlane, eles apoiem a reunião deles, vão procurar o valor da maneira como eles vão conseguir, se a partir dos impostos, sei lá o quê, porque eles estão a lutar para uma determinada causa, razão pela qual eles podem aceitar, contribuir para que tenham essa reunião, se organizem melhor, para ver se esse país volta a ter a segurança alimentar, esse país tenha, de acordo com o discurso, o tal discurso que pode ser, que esteja a considerar agora como populista. O discurso populista ele é importante porque a nossa sociedade ela precisa de um discurso ao alcance deles, para que eles possam perceber exatamente as sevícias que esse país está sofrendo. Então, o problema aqui não é das contribuições, porque as pessoas vão contribuir por sua livre vontade, por algum objetivo que eles pretendem ver. Eles acham de que aqui é uma porta de saída dos problemas que têm. Eles podem fazer isso. Agora, a exortação, a recomendação aqui é que desse valor que se pensa poder adquirir ou já conseguiu os tais 10 milhões, pudesse pegar 50% dele para poder apoiar aos idosos cujos seus filhos estão neste momento encarcelados por esse regime. É importante que... Então, é essa a questão. Nós estamos contra aquilo que é a postura dele. Ele vai fazendo algo de coisa. Agora, me picou imensamente com relação à questão do da morte do polícia que houve lá.
Olha, aquela sociedade foi formada por esse regime para agir daquela maneira. Quem deve se arrepender por aquela situação é o próprio governo, porque o governo formou os moçambicanos para agirem daquele jeito. Quando esse governo consegue ir atropelar uma mulher que está na estrada, propositadamente, quando esse governo manda os seus agentes da PRM, perfuram as cabeças nas câmaras da televisão, assistir isso, está a formar, está a dizer que, olha, a vida não é nada. E é isso hoje que estamos a ter naquele cenário. Obrigado, eu não queria voltar mais a falar desse assunto, mas eu fiquei picado nesta questão. O culpado de tudo isto, da formatação das mentes moçambicanas a poder desprezar a vida, quem fez isso é o governo moçambicano. E não só esses que matam, são recrutados, são selecionados, são treinados e são dados armas por este governo. Não selecionou, pegou vampiros, meteram e entregaram-lhes armas que estão ali a matar em frente da sociedade. Então, essa situação, quem deve se arrepender aqui é o próprio governo. E quem deve corrigir as mentes dos moçambicanos para não praticar aquele ato é o próprio governo moçambicano. Obrigado, Sr. Pangai. Passamos então para o magnífico rei. Desculpa, não, eu tenho que responder mesmo. Mas o Dr. Pangai disse que na frescura, não, é que ele disse que tem que deixar ainda fresco para responder. Então eu penso na mesma frescura. Bem, vou dar apenas 2 minutos. Exatamente. É assim, o Dr. Pangai está a parecer um juiz. Ele parece que dita sentenças. O culpado é o fulano. Nós não apontamos o culpado nem quem não tem culpa. O essencial que nós queremos é que nós pensemos nos nossos atos como moçambicanos. O governo não pensou nesses atos. O governo não pensou atos dessa natureza quando ele manda matar mais de 500 pessoas. Quando esse governo manda um blindado atropelar uma mulher na plena luz do dia. O governo não pensou nisto. Quem que deveria pensar primeiro em relação à população quando faz uma coisa daquelas? O governo não está a saber que, ao fazer aquilo publicamente, está a formatar a sua sociedade. Não vamos ser redundantes, professor Pangai. Parece-me longo, por favor, pode terminar. Sim, o que eu quero que o povo perceba, ou quem nos acompanha a partir de casa, é que esses males, hoje, estamos a praticar contra um polícia, contra um militar ou contra um membro das Forças de Defesa e Segurança. O ponto número 1 que fica ali é a banalização da vida humana. Nós começamos com um polícia, amanhã pode ser um cidadão inocente que, em alguma circunstância ou alguma eventualidade, estava no local errado e na hora errada e será, de facto, linchado. Vimos isso, cresceu essa onda na cidade de Maputo, até que ela acalmou quando começaram a morrer inocentes que estavam à espera, supostamente, dos seus namorados ou voltavam da escola, porque neste país nós ainda temos o curso noturno. Agora, se nós vamos assumir que o governo mandou um blindado passar por cima de alguém, eu creio que este tipo de discurso ele é um pouco desalojado de qualquer tipo de base que possa o provar. Se eu disser ao Dr. Pangai, prova em que momento o governo mandou, de facto, aquele blindado passar por cima da moça. Quem estava a conduzir ali estava vestido do governo. Não estava é o governo. É o Estado. É o Estado. Olha, calma lá. É o Estado. O Ministério do Interior está onde? Não está no governo? Não, está no Estado. Não, antes do Estado, temos o governo. O Estado vai ler sobre o governo. Estado. Vai ler sobre o Estado. Não, calma. Primeiro é o governo. Não. Vai ler sobre o Estado. O Ministério do Interior. Por que não foi responsabilizado? Porque é responsável por aquela pessoa que estava a conduzir. Estado, não pertence Sim, pertence ao Estado. Então. Mas o governo, temos um pelouro no governo, temos um ministro, temos um comandante-geral. Esses, o que fizeram com relação àquele senhor? Então, o que o comandante-geral fez? Não foi o Ministério do Interior, foi um militar. Nem está informado, Dr. Pangai. Obrigado. Foi um capitão do Exército. Obrigado. Já o Exército pertence ao Estado, não pertence ao governo. Obrigado. Os governos temos o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa é responsável numa parte. E depois aparece... Eu peço para ler, Dr. Pangai. Não, leitura eu tenho. Não, tem, mas o Estado não tem cabal. Não é possível. Tem que se informar você discutir. Não é possível você ilibar. Informe-se, doutor. Não é possível ilibar o Ministério da Defesa.
Como é que Não você vai é libar o Ministério da Defesa? É que o senhor está a dizer que é o governo. Não, calma, sim, o Ministério da Defesa Não está é no o governo. Não, não está no governo. Está no Estado moçambicano. Por que o Ministro da Defesa... Leia a Constituição da República, Obrigado. Dr. Pangaia. Leia a Constituição da Mas República. por que o Ministro da Defesa vai no Conselho de Ministros? O ministro Vai fazer o quê? O ministro pertence Ao governo. Então, mas o ministério é do Estado moçambicano. claro, ninguém ignora isso. Mas Agora- quem que está... aquele militar Agora, estava na alçada de quem? O militar estava na alçada de quem? Ministério. Estava no Ministério. Sim, Então, do Ministério. por que querem libar o Ministério? Por que querem libar o Ministério? Qual Não, o Ministério da Defesa, seja o Ministério do Interior. Nós Por que estamos a querem libar libar? o Ministério. Está a fazer o quê? Estamos a dizer que é o Estado, ele representa o Estado moçambicano. Quando eles juram a bandeira, Obrigado. não juram a bandeira ao governo. É o Estado moçambicano, eles servem o Estado. O Ministro da Defesa, o Ministro do Interior são responsáveis pelos atos dos Pangai, eu lhe militares, eu lhe assim como dos aconselho, membros da PRM. Eu lhe aconselho Não a precisa ler sobre os poderes. Calma. Eu acho que as Não é o respostas problema. foram Não é o problema suficientes. de As poder. respostas já foram Tem que suficientes. ler, Obrigado. tem que ler e conhecer Obrigado esses por esse assuntos minuto. a fundo para Obrigado. poder discutir. Porque esse assunto de andar É que você, quando pega o Estado, não pode você dizer está a tudo pegar ao o governo. anônimo. Você Mas, pega o Estado, está a pegar por o exemplo, anônimo. as Pega manifestações. o Ministro da Defesa. Sim. Pega o Ministro do Interior. Era qual Pega ministro? o Comandante-em-Chefe das Forças de Defesa. Pega o Comandante-Geral da PRM. São essas pessoas visíveis para poder dar responsabilidade. Essas pessoas estão ali. agem em nome de quê? Temos o Comandante-em-chefe das Agem Forças de em Defesa. nome de quê? Como? Prezar pela ética. Independente. Olha, deixa o invisível que é o Estado. Pega Não é pessoas. invisível, age em nome do Estado. Claro. A farda é para quê? Então pega esse, é por isso mesmo que estamos a dizer Age que em o nome governo, do Estado. é por essa razão que estamos a dizer que o governo mandou aquele homem ir atropelar uma mulher. O governo qual? Seja o Ministério da Defesa ou o Ministério do Interior. Esses ali permitiram que os seus homens, vestidos da farda, pudessem atropelar uma mulher. Então é o governo. Ah, é? Sim, Essa é a é o lógica. governo, é o governo. Neste caso, temos a responsabilidade. Por que o ministro do Interior foi chamado na PGR? Não foi chamado por essa situação? O ministro de Pascoal Ronda não foi chamado no Ministério Foi chamado na PGR? Foi chamado na qualidade de ministro? Claro que sim. Eu vou agradecer. Claro, foi ouvido no Na não se qualidade lembra? de ministro? Sim, na qualidade do ministro. Na qualidade do ministro, eu estou quando esses casos preocupado. ocorreram, Eu estou preocupado. passaram pela PGR, até houve a questão de poder questionar por que Pascoal Ronda, ele não passou pela mesma porta que Venâncio Mojano passou. Teve que passar de volta. Por quê? Então não podemos ignorar essas coisas. Obrigado. Não, mas eu creio Obrigado. que vai lá Já se foi informar. suficiente, não podemos transformar. Deixa eu já Não, estou. debate. tem que se informar. Não diga, informar-me sobre esse assunto. Eu conheço muito bem Caríssimo, a divisão por favor. dos poderes do o governo e o Estado. Isso conheço, não preciso mais de coisa. Professor Isso, eu Pangai, posso aperfeiçoar outros elementos. Mas já isso eu não tenho dúvidas que Não, todo militar, todo Não membro fala. da PRM que cometer barbaridade, o ministro do Interior, por exemplo, se for a agente da PRM, o ministro do Interior, ou mesmo o comandante-em-chefe, o comandante-geral, esses ali são os primeiros a se pronunciar sobre a barbaridade que os seus homens puderem cometer. Depois vai subindo em escada. Então, não há como aqui dizer que não vamos falar do Estado. Você está falando de algo invisível lá. Temos pessoas aqui que estão a mandar esses para ir matar. Não. Temos o comandante-geral das Forças de Defesa, aliás, o comandante-geral da PRM. Temos o chefe do Estado-Maior-General. Temos, neste caso, o ministro da Defesa. Temos o ministro do Interior. E depois vamos ao presidente, que também assume a chefia do governo. O comandante-em-chefe do governo, das Forças Armadas e também da Defesa e Segurança e também chefe do governo. Não. Esse aí é outra hierarquia que nós temos. Fica como TPC. Não Obrigado. vai se se esclarecer. esclarecer. Não pega o TPC que não tem nexo. Vai se Caros esclarecer. telespectadores, pedimos desculpas por tudo quanto aqui aconteceu. Vai se esclarecer. Certo é que já previa que as respostas realmente pudessem ser trocadas, mas passamos para o magnífico reitor. Também peço desculpas, o seu tempo acabou por ser um bocadinho sugado, não é? Mas não faz mal. Ainda há a possibilidade de comentar em relação a este primeiro tema. Eu queria conhecer a sua leitura no que diz respeito a este Conselho Nacional que vai ser realizado já na beira pelo Partido ANAMOL, Aliança Nacional por Moçambique Livre e Autónomo. Mas também não deixe de
nos trazer aqueles que são os seus pontos prévios para esta noite, muito brevemente. Muito obrigado. Boa noite, telespectadores. Muito obrigado por ter me convidado. Primeiro quero saudar a si, como moderador deste debate, ao Dr. Bangai, como um dos meus colegas do painel, e o Dr. Mulungu. Eu inicialmente tinha um único ponto prévio, mas com esse debate aqui acho que é preciso trazer alguns elementos sobre conceitos básicos e elementares, o que é Estado, o que é o governo. O meu ponto prévio cinge-se fundamentalmente na questão da realização da primeira Conferência Internacional da Sustentabilidade e Educação da Sustentabilidade para o Desenvolvimento. Uma conferência internacional que foi realizada na Universidade Pedagógica, hoje é o último dia, deste dia 3 a 5, hoje. Eu, na qualidade de docente da Universidade Pedagógica, eu quero sublinhar a importância deste evento que está a decorrer. Salientar que é um tema desta conferência, por primeira vez, que Moçambique está a organizar, co-organizar uma universidade moçambicana, onde encontramos outras personalidades de muitos países, de muitas universidades do mundo. Estou a me referir aqui à África do Sul, Lesoto, Suazilândia, a Colômbia, estamos a ver também alguns países como Namíbia, Malawi e outros países. Então é um local que estamos a encontrar de convergência sobre a academia, sobre a sustentabilidade, sobre a educação, educação sustentável para o desenvolvimento. Então são aspectos muito interessantes, são muito importantes, onde os elementos que estamos olhando com olhos de olhar estão relacionados com a questão calamitosa que o nosso país, que na África, em particular a África Austral, está sofrendo questões de mudanças climáticas, etc. São aspectos muito importantes. E não só, como também a aplicação das ciências exatas para o desenvolvimento do país e do mundo. Porque as ciências exatas, como sabemos, as matemáticas, as engenharias, etc., são elas que são o alavanque do desenvolvimento econômico de qualquer que seja o país. O meu segundo ponto está relacionado mesmo na base deste debate que se levantou aqui. Eu penso que há necessidades de, uma vez a outra, independentemente daquilo que a gente já tem como conhecimento, como formação, é preciso sempre voltar para trás, pegarmos os compêndios, aquilo que nós estudamos no passado. Dizer que o Estado não pode ser confundido com o governo. São dois conceitos muito diferentes. E também é preciso saber que as sociedades, desde que elas surgiram, nunca tiveram Estado. O Estado aparece numa determinada fase quando houve a primeira divisão social do trabalho. Entretanto, houve um grupo que se dedicava a organizar o excedente, trocar, etc. Então, já começou a haver pessoas que só dedicavam-se nisso. A segunda questão sobre o Estado. O Estado, não existe nenhum Estado em nenhuma parte do mundo que defende todos os interesses das pessoas, da sociedade. O Estado tem um caráter clássico. Portanto, defende um determinado grupo de pessoas que, de facto, essas pessoas se identificam com o Estado. Por exemplo, se há uma destruição numa estrada, o Estado vai intervir para repor a ordem. É o que estamos a ver. Quando há uma violação dos princípios do Estado, o território, etc., o Estado usa seus recursos para ir defender esse Estado. Entretanto, agora, temos funcionários. O Estado, ele existe e existirá. Agora, o governo, em qualquer parte do mundo, tem o seu mandato, tem o seu prazo de sua existência naquele governo. Por exemplo, nós já tivemos governos, no momento do presidente Samora Machel, tínhamos um governo. Tivemos o presidente Chissano,
tivemos outro governo. Tivemos o presidente Guebuza, outro governo há pouco tempo, presidente News, outro governo, agora é outro governo. Mas, só para ver, os governos mudam, as pessoas mudam lá. Se formos, por exemplo, eu trabalhei para o Ministério do Comércio Interno, na altura, no momento do presidente Samora. Chamava-se Ministério do Comércio Interno. Era o ministério. Mas, já com outro governo, o Ministério do Comércio Interno já não existia. Começou a se chamar Ministério da Indústria. Até criou-se 2 ministérios. Indústria, depois outro ministério, Comércio Interno. Comércio. Mais tarde houve fusão. Então, essas questões dos governos, estados, são coisas muito... Temos que rever mais uma vez. Relativamente à pergunta que ele colocou, eu não vejo nenhuma coisa relevante para mim. Por quê? Esse partido é um partido moçambicano. Qualquer sítio pode fazer a sua conferência. Pode ir aí na Catembe, pode ir a qualquer sítio, pode ir na Maacha, desde que seja no território nacional. Então eu não vejo nenhuma relevância disso de estar na beira, podia estar, agora estar na beira podia ser qualquer sítio deste território nacional, porque é um partido nacional. Então eu penso que a questão como se diz, dramatização desse processo, não vejo nenhuma relevância. É um partido normal, com qualquer outro, onde vai fazer. Já tivemos aqui outros partidos que já foram fazer congressos em Cabo Delgado, outros na Zambésia, outros não sei aonde, etc, etc. Então, para mim, não é muito relevante. Entretanto, o que é importante para mim, aquilo que vamos tomar decisão, desde que sejam decisões não para continuar a destruir, desestabilizar o país, a consciência dos moçambicanos, por exemplo, para mim, tanto faz, não muda nada na minha vida. Obrigado. Muito bem, muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Acho que começamos então a discussão em relação ao segundo tema, aquele que já temos estado a discutir e as redes sociais também vêm sendo aquecidas por esta questão. Falamos especificamente do caso do Ministro da Agricultura, Ambiente e Pesca, Roberto Albino, que suspende o concurso polémico com a empresa Future Technologies of Mozambique. Passamos então para si, Cris Mulungu, vai iniciar esta discussão. Refira-se que esta empresa foi criada já, se não estou em erro, a 8 de abril deste mesmo ano, o que significa que venceu este concurso estimado em 130 milhões de meticais já depois de 4 meses da sua criação. O que é que se pode dizer, primeiro, sobre o fato de ter ganho o concurso, mesmo tendo tão pouco tempo no mercado moçambicano, mas também sobre a sua suspensão? O assunto deste concurso, relativamente ao tempo de criação também da própria empresa, ou da constituição da empresa, eu creio que o tempo como tal não diz muita coisa, porque há empresas que podem ser criadas a menos de um mês, mas se elas corresponderem àquilo que é o interesse pela qual elas foram chamadas, para mim são empresas bem-vindas. Agora, o que de facto abre espaço para desconfianças é que os concursos muitas das vezes têm um limite em termos daquilo que é o budget, ou seja, se há uma previsão de que o concurso tem como limite financeiro cerca de 100 milhões de meticais, é preciso que o produto seja apresentado ou até o limite de 100 milhões ou um pouco abaixo. Mas aí caberá à própria OGEA fazer uma avaliação para poder apurar a empresa que tem os melhores preços, que tem os melhores produtos, que tem um bom histórico em termos de índole. É verdade que essa já não tem esse histórico, mas também a empresa que, de facto, naquilo que é o seu manancial, apresenta uma eficiência em termos de entrega de serviço. Então, tendo levantado dados suficientes que o permitem tomar esta decisão, acaba adjudicando isto a tal empresa. Agora, o que se desconfia neste processo é que há, de facto, aquilo que o ministro Matlombe disse na Beira, os tais cartéis que estão no nosso país, que estão a inviabilizar o nosso sistema financeiro, cooptaram ou capturaram a economia em pouco mais de 80%.
eu creio que mais ou menos isso está ligado a esta margem. Então é preciso que haja, de facto, um aprofundamento em termos investigativos para que não caiamos, porque quer-se combater este assunto. A título de exemplo, é preciso perceber que o diretor da UGEA, do Ministério da Saúde, acaba de ser expulso pelo ministro, porque também foi suspenso, desculpa, porque ele também está a desconfiar que ele esteve envolvido em boa parte do tempo com algum tipo de esquema. Então eu creio que estamos a entrar num ponto de viragem que é importante e é crucial, e que esta viragem possa nos trazer resultados satisfatórios, vai racionalizar aquilo que são custo e benefício, no sentido de maximizar os ganhos para o próprio Estado e diminuir aquilo que são as perdas, porque não faz realmente muito sentido. É por isso que até a própria Presidência da República teve que intervir neste processo, encorajando essas instituições da sociedade civil, como o CDD, como o CIP, a participarem nestes processos, de modo a garantir mais transparência. Ou seja, surgem aqui realmente como fiscalizadores. E é este papel que, de facto, cabe às organizações da sociedade civil, são uma espécie de fiscalizador. Então, este processo como tal, eu creio que não pode ser suspenso só, deve ser anulado para se entrar num processo transparente, porque não se percebe porque foi adjudicado com um preço um pouco a mais, se havia um limite por ali. Então, há muitos contornos que devem, de facto, servir de elementos de preocupação para se tomar a devida decisão. É verdade que aqui elenca-se uma terceira empresa que o próprio ministro é sócio, mas é verdade que o ministro, antes de ser ministro, ele já tinha as suas próprias empresas. O Dr. Pangai não pode prever o que ele será amanhã. Se amanhã ele for reitor, ou se amanhã ele for ministro ou presidente do município, as empresas que ele já tinha, ele continua com elas. Mas ele deve declarar, ele deve declarar de facto que tem essas empresas, de modo a garantir com que aquelas empresas não entrem naquele radar que ele o comanda, sob pena de elas servirem como elementos que estão no jogo de interesses ou conflito de interesses. E isso inviabiliza muitos processos, cria as famosas paralisias institucionais, porque é preciso que alguém ganhe de uma forma unilateral, ou seja, olha-se muito para interesses particulares e não para aquilo que é o coletivo. E aí, de facto, chegamos à conclusão de que há, de facto, esses cartéis que cooptam o Estado ao seu serviço e, no final do dia, só estão lá para satisfazer os seus umbigos. Então, é preciso garantirmos aqui princípio de transparência, o orçamento participativo, a democracia ou governação participativa, para que, de facto, todos os processos sejam escrutinados na praça e elas tenham devidamente um acompanhamento, sem nenhuma dúvida, de modo a aclararem cada vez mais aquilo que é a nova forma de ser e estar do Estado moçambicano. Muito bem, muitíssimo obrigado. Professor Pangai, refira-se a algo que é importante, que o objetivo desta adjudicação era justamente a contratação de serviços de desenvolvimento de uma plataforma para a digitalização das cadeias de valor das culturas de algodão, como também oleaginosas, e estava sob tutela do Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas. Acredita que este caso de não apenas suspeição, mas também que envolve o próprio conflito de interesses com o ministro, afeta de forma direta o Ministério da Agricultura? Não, afeta sim, e até se lembra no penúltimo debate que nós tivemos, eu pessoalmente acabei de exigir a demissão do ministro da Defesa, ministro da Agricultura e Pesca, porque o seu nome está envolvido nesse barulho da contratação. E fiquei satisfeito quando a Ordem dos Advogados igualmente veio a poder exigir a demissão do ministro da Defesa,
continuamos a falar de defesa, o ministro da Agricultura e Pesca. É que não tem como o ministro da Agricultura permanecer no Pelouro enquanto esse processo esteja a decorrer ao nível das autoridades judiciais. Uma vez que ele é citado no processo, um dos problemas que os outros concorrentes apresentaram foi efetivamente o conflito de interesse e que esse contrato já tinha sido praticamente aceite, onde houve a análise da proposta financeira e assim a proposta técnica. Acabaram de aceitar esses processos. O próprio ministro aceitou, sabendo que havia um conflito de interesse. Ele em nenhum momento deveria permitir que a empresa onde ele faz parte pudesse concorrer. Ele deve, no mínimo, se até alcançar o nível de ministro, esses elementos básicos que foram tanto publicitados naquilo que é a lei da probidade pública, ele deve conhecer isto. Por que é que ele, sabendo disso, permitiu que, se isso for verdade, permitiu que a empresa onde ele faz parte, essa empresa pudesse concorrer no setor onde ele dirige? Então, numa situação em que há levantamento desse problema, voluntariamente o ministro da Agricultura deve se demitir efetivamente para permitir que haja uma melhor investigação e trazer mais dados perante isso. Porque senão vai obstruir o decurso normal desse caso. Já foi anunciado de que esse caso já entrou na PGR. Então, como é que o caso entra na PGR de um setor onde o próprio ministro é arrolado nesse processo? Então, é nesse contexto que neste momento estamos a referir que é preciso que o ministro saia do Pelouro para haver efetivamente uma melhor investigação. Muito bem, obrigado. Só 30 segundos de um pequeno reparo. Eu acho que há um equívoco neste processo. A empresa que ganhou o concurso, o sócio que está lá é o filho do antigo governador ou do atual governador da província de Tete. Há uma empresa na qual o ministro é sócio, mas ela não está ligada diretamente ao processo. Essa nova empresa que ganhou este concurso dos 130 milhões tem lá como sócio o filho do antigo ou atual governador da província de Tete. Então é por aí. Mas há uma ligação do ministro através de uma outra empresa, mas que não é a empresa que é citada no concurso. Mas ela está no meio também do próprio processo. Era só este pequeno reparo. Bem, muitíssimo obrigado. Magnífico reitor, de forma muito rápida, já se falou aqui sobre os problemas que este concurso pode ter tido, mas de si pretende-se saber quais medidas estruturais são necessárias para garantir que em casos futuros tal não aconteça. Bom, eu penso que em relação a esse assunto do concurso, eu coloco-me na posição de dúvidas, porque não acompanhei todo o processo como ele está. Mas há um aspecto que é muito importante, a idoneidade do próprio ministro da Agricultura. Eu considero o ministro da Agricultura um homem idôneo e quero acreditar que ele não pode estar envolvido nisto. Por seu perfil, desde que gente, em momentos acadêmicos, trilhamos, embora não diretamente. Entretanto, para mim isto vai ser, vou alimentar minha dúvida se isto constitui verdade, que ele esteja envolvido nisso. E foi uma decisão muito sábia, senhor ministro, o fato de ter anulado esse concurso para que a investigação se torne neutra.
E temos que dizer o seguinte, também, meus colegas aqui no painel. Até agora, ninguém tem provas que o ministro realmente está envolvido. São suspeitas. Haverá um foro próprio onde vai se decidir, onde vai se provar. Enquanto não há prova, ainda ele sofre de inocência. Portanto, é preciso que a sociedade saiba isso. Que também exista essa situação de cartéis. Que alguns grupos sociais bem e devidamente organizados estejam a querer inviabilizar este governo, eu não tenho dúvidas que esteja isto detrás disso. Por isso que eu também chamo nem atenção, eu faço um alerta aos membros do governo nomeados por confiança para que façam, andem com mãos limpas, com bolsos limpos, avancem com questões de mudanças. Eu acompanhei muito bem na tomada de posse dos dirigentes deste país. Estou a me referir aos ministros e outros quadros. Quando Sua Excelência, Presidente da República, alertava que continuassem a trabalhar com os quadros que estão lá, nas instituições diversas. Foi uma boa chamada de atenção, mas eu acho que, sem isolar a ninguém, sem, portanto, procurar a busca de bruxas, como costuma-se dizer, eu penso que os senhores dirigentes que foram nomeados estão livres de fazer as devidas mudanças necessárias nos vossos pelouros, sem ofender, sem criar outros distúrbios. Portanto, eu ainda tenho a confiança de que a nomeação desses quadros para os cargos ministeriais foi uma decisão sábia. São jovens, muito trabalhadores, etc. E é isso que nós precisamos. Entretanto, são essas minhas palavras. Muito bem, continuo mesmo consigo, magnífico reitor. Vai dar agora início à discussão em relação ao terceiro tema sobre o Ministro dos Transportes e Logística. Falamos de Macomba, que denuncia a existência de possíveis cartéis nos serviços especialmente básicos cá do nosso país. Mas o que se pretende saber é o que é que significa exatamente a existência de cartéis nos serviços e qual o impacto que isto pode ter na economia e no bolso do cidadão comum. Bom, esses serviços básicos são nomeadamente o seu peloiro, como pode saber. Temos aí a Inater, não é? Inater que está a ter problemas consubstanciais. Temos a questão das estradas, que é a área obras públicas. A área obras públicas pertence a outro peloiro. Portanto, são áreas que me parece que são áreas muito minadas. Ele está ligado com questão de logística. Estamos a ver ali os nossos portos. Há pouco tempo foram descobertos alguns contentores na beira, etc. Entretanto, é um grupo de indivíduos que a todo custo querem, aquilo que eu estava me referindo inicialmente, querem produzir aquilo que se chama cartões de incompetência ao novo governo, criar obstáculos naturais, obstáculos a partir de introdução de várias formas de sabotagem, até pode-se dizer isso, porque não faz sentido, por exemplo, a Inatro. O Inatro é uma instituição, como é que hoje em dia, depois de tanto tempo a emitir cartões, já não saem cartões? Eu, por exemplo, o meu cartão, quis renovar o meu cartão, carta de condução, acho que em 2022. Até hoje ainda não tenho. Aqui em Maputo. Então, são que me parece que
São questões muito propositadas e eu penso que o ministro Machombe tem muito que fazer, não hesite, está de um bom caminho, faça as mudanças necessárias. E induza novo sangue frio ali. Sangue novo não significa necessariamente a idade, não. As competências, as qualidades técnicas profissionais são, porque também o ser jovem não é sinônimo de saber o que deve ser feito de forma correta. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Professor Pangaia, falando mesmo em mudanças que o magnífico reitor citou, pelo menos já foi dado aqui um passo importante. O ministro admitiu a existência de cartéis, especialmente naquilo que diz respeito aos serviços básicos, mas quero saber quais medidas é que não estão a ser tomadas e quais é que precisam ser tomadas para fazer face a este problema. O problema que está aqui são as tais nomeações por confiança, que não são acompanhadas também pelas competências. Não só isso, é o problema dessa ganância de poder fazer com que todos os moçambicanos trabalhem em torno dos umbigos daquele grupo que está neste momento no poder. Colocar os moçambicanos todos de enxada na mão para produzir para os umbigos daqueles senhores. Então, é isso que está a fazer com que o próprio o ministro do Transporte e Logística veio a dizer que as mudanças para esse cenário vêm de fora. Quer dizer, ele descartou que as mudanças podem vir dele mesmo ao nível interno. Descartou essa possibilidade. E ele, quando dizia isso, não falava apenas dos setores ligados ao Ministério de Transportes e Logística. Ele dizia que todos os setores estão lá os cartéis, os quais estão a poder usurpar aquilo que deveria servir para resolver os problemas da população. Em média de 80% vai nas mãos desses cartéis. Em cada um dos setores, o governo é composto por vários setores. Então, eu acho que um pronunciamento desta natureza, a PGR já deveria ter chamado o Machombe para poder apresentar esses cartéis que estão a retirar o erário público. No entanto, houve esse pronunciamento. Até hoje, a PGR está em silêncio. Um pronunciamento desta natureza que se referiu de cerca de 80% daquilo que deveria ir nos cofres do governo para poder esse governo ser mais eficiente na resolução dos problemas da sociedade, está a ir em mãos alheias de cartéis que são conhecidos por ministro de Transporte e Comunicações e não é chamado para poder, espero que tenham chamado, mas que anunciem isto. Nós queremos conhecer tais cartéis. O ministro de Transportes e Logística, ao dar esse pronunciamento em viva voz, em que todos os setores temos unidades de cartéis que são criados pura e simplesmente para poder retirar as contribuições que deveriam servir para construir escolas, poderiam servir para a melhoria da qualidade de vida da população, estão nas mãos desses cartéis. Não, o maior pecado que existe aqui é essa situação de apenas dizer que existem cartéis, existem raposas, mas que depois não se indicam tais raposas. São conhecidas as raposas na LAM. Até hoje não vimos nenhuma raposa a ser eliminada. Nenhuma raposa foi retirada pública. Não sei se, tendo em conta que o anúncio foi público de que na LAM existiam raposas, publicamente também devia dizer: olha, nós já retiramos tantas raposas na LAM.
Agora estamos a ouvir esse ministro a dizer que existem cartéis em todos os setores do governo que estão a dilapidar o erário público. Quem são? Onde que estão? Ninguém vai perguntar. E só vamos pegar a consumir. Então, é nesse contexto que aqui vamos poder dizer que, caso não venham a ser anunciados, apresentados esses cartéis, vamos considerar esse um discurso que pretende poder fechar o assunto dos tratores, não é? Como havia muitas críticas aqui em relação aos tratores comprados a valores altos e depois já estão a variar tais tratores como forma de poder abafar esse assunto, aparece aqui com um assunto que possa interessar a sociedade e poder ver então, com uma outra imagem. Mas olha, se nos trouxer efetivamente esses cartéis, estaríamos gratos por isso. Muito bem, muitíssimo obrigado. Desculpa, há uma questão que eu queria... 12 minutos. Sim, um minutinho só. Exato. É assim, a questão de tratores, acho que há má interpretação. Eu tenho informação mais confidedigna de que na província do Niassa é onde se levantou essa questão. Mas não é problema de avaria. O técnico, o motorista, o tratorista, porque esses tratores são muito automáticos, são muito mais modernos. O tratorista não conseguiu movimentar o trator. Movimentou e esqueceu-se onde fazer o quê. Isto dito na primeira pessoa de pessoas mais ligadas com a questão de transportes. É Niassa. Agora, não sei se em Teta há uma situação igual. Eu estou a falar de Niassa porque eu fiquei preocupado. Como é que um trator novo está variado? E a resposta foi essa. Não houve nada. Os tratores estão, acho que foram 3. Todos os tratores que foram para Niassa estão operacionais. Desculpe, é o seguinte. Essa notícia da avaria do trator no Niassa foi tornada pública pelos mídias. Se eu saiba... Houve desinformação. Espera. Peço desculpa. Eu sei que no Niassa existe um governador, existe um secretário do Estado. Havendo uma desinformação, se é que é de fato uma desinformação, essas autoridades deveriam aparecer logo para poder desmentir. Não apareceram, não disseram nada. Então, não tendo aparecido para poder dizer nada sobre essa situação, prevalece a avaria do trator. Existe lá a autoridade. A autoridade ela não pode em nenhum momento deixar a ser pintada de coisas que não estão a acontecer na área da sua jurisdição e deixar a população a consumir uma notícia falsa, sem que ela apareça e desminta. Da mesma maneira que a informação sobre a população de Mecanhela, que circulou nos mídias, que efetivamente está acontecendo a fome que leva aquela população a consumir capim, nenhuma autoridade do Niassa veio a desmentir essa notícia. Mas aparece para dizer isso. Até que ponto nós vamos acreditar nisto? Por que essas autoridades mantêm-se em silêncio? Por que não desmentem? Então isso podemos achar que provavelmente isso é pura simplesmente para tentar... Mas a população, ela sabe exatamente o que está acontecendo aqui. Para a população de Mecanhela, encobrir que não há fome lá, é maldade para aquela população. É preciso dizer isso para quem de direito, ou mesmo que tenha boa vontade, de ir oferecer comida àquela gente. Agora, quando aparece, diz que não há fome lá. A população está a ouvir isso. E como é que nos repara quando nós desmentimos uma situação dessa e fechamos aqueles que poderiam apoiar para dar comida àquela gente? Obrigado, então, é exatamente isso que está a acontecer em quase vários setores. Entregar relatórios triunfalistas. Vão no governo, chegam lá, não há nada, tudo está bem. Relatórios triunfalistas. Mas vamos no campo, vemos outra coisa. Obrigado, e isso está a prejudicar imensamente a sociedade. Prevalece a notícia até que o secretário do Estado ou o governador da província venha a desmentir. As autoridades locais desmintam essa notícia.
que aparece para poder fazer isso. Obrigado, professor Pangai. Passamos então para Caríssimo Lungo. Duas perguntas em uma só. Até que ponto é que esses cartéis são ligados de forma direta a interesses políticos, como também econômicos, mas uma pergunta ainda mais importante. Será possível desmontá-los sem tocar naqueles que são intocáveis? Bem, eu creio que ninguém é intocável no Estado moçambicano. As leis são muito claras, todos nós temos igualdade de tratamento, salvo aqueles que estão a cumprir uma missão de Estado, porque têm as ditas imunidades e por aí, mas mesmo com as imunidades, há uma codificação legal para poder levantar essas imunidades para responsabilizar essas pessoas. Mas funciona? Funciona sim. Se recorda, tivemos na tenda das revelações, a famosa, o diretor do Serviço de Informação e Segurança do Estado. Então significa que funciona. Já tivemos ministros ou antigos ministros detidos a cumprirem penas. Então significa que funciona. O próprio presidente que abusa foi na tenda para responder sobre dívidas ocultas. Então, essa questão de cartéis, como é que ela funciona? Os cartéis são pessoas ou um grupo de interesses que tem um circuito empresarial que eles controlam e este circuito empresarial não contribui em nada para o próprio Estado. Ou seja, eles desviam-se daquilo que é o foco, pagamento de taxas fiscais e comprometem aquilo que é o desenvolvimento do próprio Estado moçambicano. Porque esses são os maiores contribuintes. E fazendo isso, comprometem aquilo que é a funcionalidade do Estado na sua finalidade, porque alguém tem esta capacidade porque considera-se intocável. A partir do momento que nós tivemos o ministro a tornar público essa informação, significa que há uma vontade de desmantelar esta rede. E este posicionamento do ministro é uma forma de emitir uma mensagem a estas redes de que estamos atentos, estamos a acompanhar a par e passo e possivelmente ou em algum momento terão uma resposta devida. Então, eu creio que é só uma questão de tempo que nós teremos, de facto, uma resposta concisa desse cenário, destes cartéis. Agora, o maior erro é que no nosso processo histórico começamos políticos, poucos empresários, mas depois tivemos empresários. Os empresários porque tinham poder financeiro, mas não tinham poder de influência porque não têm a política nas suas mãos, entraram na política. Quando chegaram na política, deixaram de ser empresários, tornaram-se endinheirados, ou seja, pessoas que detêm o dinheiro. Porque quem tem um dinheiro que não produz nada, este dinheiro não vale para nada. Ou seja, é uma pessoa que somente tem dinheiro para satisfazer aquilo que são as suas vontades, mas não desenvolve uma comunidade. Um empresário que se presta tem que pensar numa comunidade, trazer algo que responde a uma necessidade de uma comunidade para poder desenvolver. E não é isso que estamos a ver. E quando olhamos também para os comerciantes, estes também, por sua vez, fazem um negócio meio num ciclo vicioso. Ou seja, tira do Estado, vende ao próprio Estado e o Estado paga. Então, é preciso que haja reparos nestes cenários e haja um controle mesmo acerado a esses cartéis para que, de facto, não tenhamos o nosso Estado capturado. 80% é algo gritante, mas um pouco o Estado decreta uma falência total e não teremos como, de facto, conseguir fazer o Estado sobreviver e pagar aquilo que são os gerários públicos. Hoje, há atrasos salariais, há homens, pais de famílias que sentem-se ou estão sendo humilhados porque há serviços que não conseguem pagar, os seus filhos são expulsos na escola porque o pai não pagou a mensalidade, não faz um teste, perdeu mais uma aula por causa desses cenários todos. Então, é preciso, de uma forma urgente, levantar o ministro e, muito bem, encorajamos o ministro a ir mais a fundo neste assunto para poder, de facto, reaver esses 80% que a nossa economia tanto está a ser sacrificada em nome de um determinado grupo. Eu creio que há espaço para que sejam responsabilizados, desde que haja vontade política. E a partir desse discurso, houve demonstração de que vontade política está lá. Agora vamos aos detalhes. Cabem a equipes
muitas das vezes multissetoriais e bem preparadas, que fazem o apuramento e chegam até os cartéis para poder os responsabilizar. Muito bem, muitíssimo obrigado e continuo mesmo consigo. Vai dar início àquelas que são as últimas considerações para esta edição do debate político. Tem cerca de 4 minutos para responder uma pergunta em relação ao último tema sobre a reestruturação nas linhas aéreas de Moçambique, que implica cortes de mão de obra. É algo que pode preocupar diversas famílias, não se sabe até agora qual é o número, mas já se diz por aí que a reestruturação naquela empresa poderá implicar em cortes de mão de obra. Uma pergunta apenas: que garantias há de que de fato esse processo vai salvar aquela empresa? Bem, é assim, a partir do momento que o governo, representando o Estado moçambicano, tomou a iniciativa de chamar o senhor Doni Codic, que de facto passou da Sérvia, passou de Portugal, tem consigo um perfil de um tecnocrata que é necessário para uma reestruturação da LAM, percebemos que o governo queria despir a aura política que tem esta LAM e trazer uma nova imagem. E esta decisão, hoje em dia, tem verificado uma determinada melhoria sob o ponto de vista de aquilo que são as decisões que são tomadas internamente na própria LAM. Diminuir mão de obra pressupõe, mesmo o Dr. Pangai levantou muito bem, as famosas raposas. São estas raposas que, de facto, poderemos, na possibilidade disso acontecer, serem expurgadas para fora daquilo que é a LAM, de modo a permitir uma funcionalidade mais cordial e mais harmônica, porque todo Moçambique só é possível hoje, devido às deficiências que as nossas estradas apresentam. O único elemento que faz e cumpre de facto a questão da unidade nacional é através do transporte aéreo. É com ele que podemos sair da cidade de Maputo para Lixinga, para Pemba e de facto para outros pontos do país. Então é preciso que haja muito respeito, mas que haja muita concentração. E o governo, por sua vez, também exortou aos caminhos de ferro de Moçambique, aos portos, para que pudessem participar, de modo a injetar um pouco de fundos na LAM para poder levantar esta instituição. Mas temos assistido ou ouvido a uma espécie de fumo não branco, mas um pouco cinzento, que vem das LAMs, de um avião que supostamente não tem condições como tal para poder operar. Eu creio que há ainda essa necessidade da própria LAM esclarecer sobre a questão deste avião, de modo a termos uma informação concisa. Trabalho sem comunicação é um trabalho nulo. Tanto disse muito bem o Dr. Pangai, que é preciso comunicar. Já teve esse passo, por exemplo, da denúncia dos cartéis, é preciso que haja um acompanhamento. Também viu-se essa informação a rolar nas redes sociais, e principalmente em alguns canais televisivos desta avaria. É preciso que a LAM se pronuncie, que seja mais aberta aos meios de comunicação para poder comunicar. Os departamentos de comunicação e imagem hoje parecem estar a fazer um trabalho minimalista. É preciso que sejam pessoas mais ativas para poder participar e coparticipar com o Estado moçambicano naquilo que são a funcionalidade das suas instituições. Muito bem, muitíssimo obrigado. Professor Pangai, uma pergunta diferente para si. Tem no máximo 4 minutos, já estamos mesmo no final desta edição. A reestruturação na LAM não seria mais eficaz se fosse acompanhada de combate à corrupção? É o seguinte, todos os setores eles precisam de uma reestruturação neste momento, mas essa reestruturação passa necessariamente por admitir pessoas competentes para proceder tal reestruturação ao nível do governo, de todo ele. Como estava o ministro o Matiombe diz que em todos os setores temos lá esses cartéis. Então, a reestruturação não deve passar apenas pela LAM. É verdade que é um caso constatado e que esteja neste momento a se tratar disso. Mas olha, para mim, esses discursos
são para obter o protagonismo. Porque um discurso que efetivamente pretende corrigir deveria dizer que, olha, nós conseguimos detectar cartéis nas instituições públicas e os envolvidos são este, mais aquele, e neste momento acabamos de estancar essa questão de rombo ao erário público. Ouve lá, como é que o povo moçambicano hoje está ao saber que 80% das suas contribuições estão nas mãos desses cartéis, até hoje? Porque esses cartéis não foi dito que foram detectados. Aliás, foram capturados esses cartéis. Não foram capturados. Até nesse momento estão a assambarcar o erário público. A quem interessa essa notícia? Interessa-nos a nós saber que, olha, o nosso dinheiro está sendo roubado no banco. Ou interessa-nos a nós a dizer que encontramos os ladrões que estavam a roubar o nosso dinheiro, que são estes mais aquele. E assim sendo, a partir de hoje para frente já não há isso. Esse é um discurso de buscar protagonismo. Da mesma maneira que estamos a falar dessa questão da LM. Foram nos dizer que existem lá raposas. Mas o que foram feitas essas raposas? Interessa-nos nós sabermos que há raposas que estão a consumir as nossas galinhas e não dizermos que colocamos medidas de segurança para que as raposas não possam cozer. Já conseguimos pegar essas raposas. Viu as raposas, deixou. Viu cartéis, deixou. E essa questão, olha, sinceramente, nós não podemos continuar com esses discursos que só ofendem a sociedade moçambicana. Venham com discursos que nos digam o que está a acontecer e o que foi feito para poder impedir que isso aconteça. A reestruturação que está a referir aqui passa necessariamente por novas políticas públicas consentâneas ao nosso contexto. Não essas políticas públicas que são importadas para o nosso país e aplicar de uma forma cega e trazermos uma coisa dessa para depois estar com discursos enganadores, discursos que possam procurar sonegar a sociedade moçambicana para que ele pense de que vocês estão a trabalhar, quando na verdade não. Se estão a trabalhar, então nos tragam esses cartéis. Não venham só anunciar que há ladrões aqui, está a roubar nosso dinheiro. 80% do nosso dinheiro está sendo roubado. Mas quem são? Onde estão? O que está sendo feito para parar com isso? É para nós apanharmos o trombose por saber que o nosso dinheiro está sendo roubado. E sem nos dizer, sem parar essa gente que está a roubar. Imagina lá, aquele que tem problemas cardiovasculares, ao saber de que as nossas contribuições estão a ir nas mãos de ladrões. Obrigado, que vocês conhecem. Obrigado. Magnífico reitor. Encerra esta discussão com uma pergunta muito simples. Até que ponto é que a reputação da Companhia Aérea de Moçambique pode ser resgatada? Algumas considerações. Muito obrigado. Olha, a questão de mudanças, a questão de reestruturação, em qualquer parte do mundo, quando se faz uma reestruturação de uma empresa, de uma instituição, sempre tem havido pessoas que não vão no quadro. Isso é natural. Aliás, a experiência que nós tivemos cá em Moçambique com a reestruturação das empresas estatais, encontramos que algumas pessoas foram indemnizadas e ficaram de fora e começaram a fazer outro tipo de trabalho, outra vida. E é isso que poderá vir a acontecer o caso específico da LAM. Entretanto, já com essas reestruturações que provavelmente poderão vir a ser introduzidas, eu penso que a LAM poderá ganhar um novo impacto, uma nova cara, uma nova credibilidade em relação à atividade que está a realizar no concerto do nosso país. Muitíssimo obrigado e assim nós encerramos esta discussão em relação a estes 4 temas que foram arrolados nesta mesma mesa, mas não podemos ir sem antes desejar a si, caro telespectador internauta, uma sexta-feira altamente abençoada, mas não apenas isso, precisamos também dizer que tudo quanto foi cá discutido, todas as soluções
colocadas são justamente para que aquele que tem a faca e o queijo na mão possa fazer alguma coisa para que o seu dia-a-dia seja melhorado. Assim nos despedimos e prometemos voltar na próxima sexta-feira. Fique bem, fique com Deus. Até lá.